Galerinha, chega aqui juntinho comigo, professora Tabita, Biologia na Veia. Galera, essa nossa aula já está com sabor de quero mais, de saudade de você. Olha o coraçãozinho. Faz aí, faz aí. Aí. Ó, essa nossa aula é a nossa última aula dessa unidade. Porque depois a gente vai ter a revisão geral, revisão de recuperação. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Vamos lá? O que a gente vai trabalhar hoje, prof? Como para fechamento dessa aula. Joga lá no quadro. Vamos falar sobre conscientização ambiental. Depois de uma aula de biopirataria, depois de todas as aulas aí de ecologia, nós vamos bater um papo bem legal. Essa é a nossa aula 52.1. Conservação, preservação ambiental. Certinho? Tudo tranquilo? Então vamos para o que interessa. E a nossa habilidade é reconhecer o valor econômico e cultural das espécies da nossa região amazônica. Ok? Vamos então, aqui para mim primeiro, antes de a gente chegar lá. Nós estamos querendo, e o nosso intuito nessa aula, tá bom? É que você, aluno da mediação tecnológica, que tem, só você sabe as vivências que você tem até o presente momento. Eu também tenho as minhas vivências e cada um de nós tem a sua vivência específica e tem aquela situação que move o teu coração, não tem? Tem. Nós somos movidos a alguma coisa. Sempre. Alguma coisa te faz dar um passo a mais. Ou às vezes, alguma situação não muito boa. A pessoa já tem que estar querendo falar, te acalma. Deixa eu construir aqui meu pensamento. Fica calmo. Ou algumas coisas vão fazer com que você recue. Mas recuar não é um ato de covardia. É um ato de resiliência. Você está ali, ó, analisando. Tem os predadores? Os felinos? Gosto de falar dos felinos, porque eles são top, top, top. Eles ficam à espreita. Falando baixo? À espreita. Falei agora. À espreita da sua presa, da melhor oportunidade. Às vezes elas vão, né, dar um recuozinho ali para poder dar o bote certeiro. Por que a gente fala disso? Porque tem toda a questão da energia. Não tem como não falar, né, dessa questão. Animais, eles não gastam sua energia à toa, não, gente. Só quem faz isso é ser humano. Eu não vou nem dizer com quem que você gasta energia à toa aí. Vou dizer só uma coisa. Ficar discutindo coisa que não tem que discutir? É gasto de energia. Nem perde tempo com isso, tá bom? Então, o que a gente tem que perder tempo, professora? Com o nosso futuro, com o seu futuro. Com aquilo que você realmente, aquilo que te motiva a acordar todos os dias. E dizer, esse vai ser o dia, tá bom? Professora, por que você está falando disso, professora? Primeiro, porque a gente está encerrando. Segundo, que nós estamos falando de uma conscientização ambiental. Tá bom? Vamos para a aula? Que a gente vai acompanhando todo esse raciocínio da prof, que está muito filosófica hoje. Vamos embora? E emotiva. Olha lá. Atualmente nós temos uma paisagem belíssima da nossa floresta, né? Coisa linda. Se vocês, o período do IP estava ali tudo coloridinho, né? Amarelinho, roxinho, enfim. Vamos lá, professora, foco na aula? Atualmente temos 336 unidades de conservação federais no nosso país, Brasil, sendo 121 de preservação integral, 215 de uso sustentável, além das 191 unidades estaduais. Professora, mas por que isso, né? Porque essas divisões, primeiro que existem aquelas que precisam ser cuidadas, distribuídas, né? Ou seja, quando você tem algo para cuidar, é melhor você distribuir as atividades. Então, você vai ter as federais
e as estaduais, porque é muita responsabilidade, é muita coisa para você observar. Em 191 unidades, gente, é muita coisa. E cada uma delas tem extensões diferentes. E tem potenciais e algo a observar que também vai ser um diferencial para cada uma delas, tá bom? Mas por que a gente tem que ter isso nessas unidades de conservação? O que são isso? O que é isso? A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, estabelece áreas que são consideradas de proteção ambiental e que só poderão ser suprimidas ou alteradas por uso da lei. Galera, presta atenção aqui comigo. Tem pessoas, vocês viram lá na aula de biopirataria? Pois é. A gente vê aí todo o tempo, todo ano, essa questão do desmatamento, das queimadas, não é? Esse pessoal já sabe que isso é proibido? Não é para fazer? Sabem. Por que fazem? Para isso existem as leis, para punir aquelas pessoas que são chamadas teimosas ou tomam de... né? Então existe uma lei maior, a nossa Constituição Federal, que rege sobre essas áreas de proteção ambiental. E as pessoas que suprimem ou alteram têm que ser penalizadas diante da lei. Mas existe essa lei maior e tem umas leis, né, que estão abaixo delas, que também vão especificar, né, trazer alguns alinhamentos, vamos dizer assim, para esses cuidados, para essas regiões. E aí existe toda uma nomenclatura dentro de cada um potencial dessas unidades de conservação que nós vamos ver durante esta aula. Tudo bem? Vem comigo. Não vai piscar não, tá bom? Olha lá no quadro. Então, olha só. Segundo a lei, anota aí essa lei, tá, meu amor? Anota, por favor. Lei 9.985 do ano de 2000 diz o seguinte: unidades de conservação são uma das espécies de espaços territorialmente protegidos e consagrados pela Constituição Federal, como nós vimos no slide anterior. Essas unidades incluem recursos naturais, abrangendo águas jurisdicionais com finalidade de conservação e que são divididas em 5 áreas de proteção integral. O que é isso, professora? Áreas que não podem sofrer nenhum tipo de exploração econômica. Então, práticas exploratórias, seja para fauna, para flora ou para micro-organismos, de forma nenhuma podem acontecer. Professor, mas acontece? Eu não vou te dizer que não. Não é para acontecer de forma nenhuma. Mas ser humano já viu como é bicho teimoso, né? Ser humano, pelo amor de Deus. 7, de uso sustentável. Mas para tudo existe lei, tá? Existem penalidades, punições. Tanto financeiro, quanto também de grade mesmo. Vamos para grade, tá? 7, de uso sustentável, que comportam exploração econômica, desde que de forma planejada. Preste atenção. Olha que a palavra linda e maravilhosa. Eu posso explorar, mas não é do meu jeito, não. Tem que ser de forma planejada. E aqui a gente lembra dos manejos, porque essas áreas são de uso sustentável, ou seja, eu posso utilizar os recursos dali, mas sem prejudicar toda a questão local, tá? E que preserve os recursos naturais. Certinho? Então, é tão rica. Olha aqui para mim. Só no nosso estado, né? Rondônia, nós temos lugares tão lindos de morrer.
E esses locais, aqui no nosso estado, nós temos várias dessas unidades de conservação. Em cada localidade do país, onde você tem aquelas imagens que você parece que se pudesse, você ficaria sentado ali olhando, admirando o resto da vida, né? Porque parece que os olhos não conseguem alcançar toda a dimensão daquela paisagem, não é? Você já se deparou com uma situação dessa? Gente, você fica olhando ali, assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu quero mostrar isso. E hoje em dia tem as tecnologias, você vai visitar alguns locais, presta atenção, alguns locais dentro dessas unidades de conservação, você vai ficar guardando só no seu coração mesmo. Nem registro fotográfico pode, tá? Se não entra nos locais que podes ter acesso às pessoas para visitação, você não pode tirar foto. Você vai guardar no seu coração aquela imagem. Ah, professora, pois é, sim, mas né, é norma, tá? Normas são feitas para a gente respeitar. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos continuar? Então a gente tem ali 5 que são de proteção integral e 7 de uso sustentável, onde você vai ter a utilização sim, mas de forma bem organizada, bem planejada, tudo bem? Aí vamos conhecer então essas áreas de proteção, quase que eu falo proteção. Tu ia rir de mim, né? Tu tá vendo o teu jeito aí, tá? Áreas de proteção integral. Olha lá. Então nós temos como primeiro, né, delas as ESECs. Tá vendo aqui? Deixa eu colocar aqui, vou mudar a canetinha para você me acompanhar. Ó, as ESECs são as estações ecológicas, áreas de proteção integral. Área de domínio público que visam a preservação da natureza e proporcionam um ambiente para o desenvolvimento de pesquisas científicas destinadas à proteção do ambiente natural. Então, preste atenção. São áreas de domínio público, tá? Que permitem, né, o desenvolvimento de pesquisas científicas. Lembra quando nós estávamos falando lá na aula de biopirataria que quando você chega em uma determinada localidade em que você, com o intuito científico, você precisa reconhecer alguma situação que está acontecendo ali. Então, você faz o projetinho, tudinho, passa por todas as instâncias, né, cabíveis, e aí você chega àquelas localidades. E aí você vai, essa localidade está justamente inserida dentro de uma área, de uma ESEC dessa da vida. E aí você tem um objetivo certo, você tem um tempo certo, você segue um cronograma. Quantas visitas você vai fazer? O que exatamente você vai analisar? Para isso existem pessoas que vão estar fiscalizando e acompanhando todo o teu trabalho. Porque você está fazendo um trabalho que o planeta todo, o mundo todo, porque você vai divulgar esses dados científicos. Então não vai ficar nada escondido, tem que ser aberto. Tá bom? E aí você vai fazer essa divulgação e você, obviamente, que vai ao descrever, ao falar desse local, você está também colaborando com essa proteção, com essa preservação daquela localidade. Ainda mais, porque você pode descobrir coisas que, por exemplo, espécies endêmicas ou nascentes, tá? Que vão sustentar vários leitos e vários rios aí que são necessários. Se a gente perder aquilo ali, toda uma região, toda a situação hidrográfica daquela região, vai pro buraco, certo? Então, você tem que ter todo esse olhar. Então, cada uma dessas unidades de conservação, a gente está falando de áreas de proteção integral, dessa, no caso, das ESECs, você precisa ter toda essa atenção. Cada uma delas tem um potencial. Vamos ver a próxima? Olha lá no quadro. Reservas biológicas, a gente tem as REBIOS, tá? A siglazinha que identifica elas, porque às vezes fica difícil, né? Você ficar colocando nome toda hora, reserva. Tem algumas que tem um nome bem grande, você vai ver. Então, eles trabalham mais com siglas, né? Que é o REBIO, reservas biológicas. Unidades de conservação integral são áreas para abrigo de espécies da fauna e da flora, podendo desenvolver-se nelas processos de educação ambiental. Olha que legal! Né? Na sua escola, você já participou de algum projeto? Olha aqui para mim. Você já participou de algum projeto que visa essa educação ambiental? O que é, professora, educação ambiental? É quando você ganha essa conscientização.
de que os recursos, existem os recursos renováveis, os recursos não renováveis, você lembra disso? Lá do ensino fundamental? Pois é. Então aqui não é para você esquecer não, é para você estar se fundamentando cada vez mais. Então existem desses recursos que demoram, né, para se estabilizarem no ambiente. E aí você precisa proteger isso. Então a nossa água, os nossos leitos, as nossas margens, né, que a gente chama, os cílios da mata, matas ciliares, todos esses locais, eles têm uma característica bem peculiar que faz com que aquele ecossistema, dentro daquele bioma, né, porque os biomas vão ser um conjunto de vários ecossistemas, então cada um desses ecossistemas presentes dentro desses biomas só consegue estar ali ou existir justamente pelos danos não causados a esse ecossistema. Quando esses ecossistemas são danificados, todo esse bioma é prejudicado. E toda essa diversidade também seria prejudicada. Mas aí entram as unidades, entram as rebios, essas reservas biológicas que vão com o olhar para tudo aquilo que tem vida naquele ambiente. Tá bom? Tranquilo? Aqui no nosso estado a gente vai conhecer algumas. Olha lá no quadro. Então, nós temos os nossos parques nacionais também, chamados de PARNA, tá bom? PARNA, Parques Nacionais. São áreas abertas ao público, destinadas a pesquisas científicas e educação ambiental também. Então, muitos deles, como você pode ver, podem ter um cunho científico ou aberto, né, a processos ou projetos de educação ambiental. Então, quando a gente fala isso, deixa eu terminar só aqui, ó. Objetivo: preservar ecossistemas naturais de grande relevância ambiental. Quer dizer o seguinte, olha aqui para mim. As pessoas podem ir lá, né, no intuito de fazer essa conscientização visando a educação ambiental. Mas tudo isso precisa ter uma orientação daqueles que vão estar gerindo aquela unidade de conservação. Existem os gestores, você viu ali no início da aula, a gente falou que existem aquelas a nível federal e a nível estadual. Em cada uma delas você tem os seus gestores, os gestores que vão ter todo um cuidado, tem uma equipe, né, juntamente com ele, de fiscais dessas áreas, que vão estar acompanhando tudo isso. Às vezes até mesmo a própria Resex, a própria Rebio ou a própria PARNA consegue ter essas equipes e que fazem, né, na determinada localidade, visitam as escolas e falam do potencial, falam das características dessa unidade de conservação, da importância que tem desses alunos conhecerem. E aí, quando as crianças vão ficar todas ali ansiosas para ver, e aí eles fazem essas visitações. Então, todas bem orientadas, bem instruídas e acompanhadas, tá bom? Vamos lá? Olha lá no quadro. Monumentos naturais, o MN, tá? O MN. Lembrei daqueles bombonzinhos, né? Tô com fome, será? Meu Deus, vamos lá. O MN são os monumentos naturais. É MN também, né? Nem sei, alguma coisa assim. Unidade de conservação de domínio público ou privado, cuja permissão para o acesso se dá conforme o regulamento da área, tá? E aqui a gente tem esse monumento, né? Que eu acho que é o padre, né? O frade, não sei, alguma coisa assim, tem um nome específico, né? Parece mesmo, né? Alguém ali diante de um padre, né? Tem por objetivo a preservação de sítios naturais raros e singulares. Então, é uma formação rochosa, tá? Está numa localidade e precisa ter um olhar de cuidado. É um patrimônio, né, galera? É um patrimônio. Então, precisa ser todo cuidado para que não haja danos, né? Ou não haja nenhum futuro empreendimento que acabe danificando, alterando essa paisagem, tá bom? Vamos seguindo. Refúgios de vida silvestres, as revis. Refúgios de vida silvestres, as revis. Áreas públicas ou privadas, sendo que o acesso só é permitido mediante autorização. Aqui já é um pouco mais restrito, né?
Essas unidades de conservação são destinadas à proteção dos ambientes naturais, fundamentais para a reprodução e existências da fauna e da flora, tanto local quanto migratória. Então, por que tem esse cuidado a mais? Olha só aqui o potencial dessa área. Quando a gente fala de organismos migratórios, então quer dizer que eles vão fazer grandes, passeios aí pelos nossos continentes. Então, quer dizer que eu preciso, esses animais voltam, passeiam, mas eles estão retornando, e essas áreas precisam ser protegidas legalmente. Para isso existem as leis, que vão assegurar que esses animais tenham para onde voltar, tenham para onde retornar no seu processo de reprodução, tá bom? Então a gente tem vários locais aí no nosso país onde você tem tanto aves, locais onde eles fazem seus ninhos, tartarugas, vários outros animais, até as corujinhas também, onde eles vão estar se reproduzindo e acabam entrando aí como esses setores de unidade de conservação, os refis. Tudo bem? Agora a gente vai para as áreas de uso sustentável. O que é isso? São aquelas áreas que você consegue fazer a utilização, consegue usufruir de algum recurso natural ali, mas que tudo isso deve ser acompanhado, deve ter procedido de uma forma com manejo, enfim, tá? Não é aleatório, não. Então, olha lá, a primeira área que nós vamos estar estudando de uso sustentável é a APA, Área de Proteção Ambiental. Tem por finalidade proteger a diversidade biológica, disciplinar a ocupação e assegurar, olha só que interessante, Tem finalidade de proteger essa biodiversidade e disciplinar a ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais. Como assim, professora, disciplinar a ocupação? Sim, porque quando a gente está falando de áreas de desenvolvimento sustentável, tá? Áreas de uso sustentável, desculpa. Então, a APA é uma área onde pode ter pessoas. Só que você vai disciplinar, você vai permitir, vai determinar algumas normas, algumas regras, visando essa sustentabilidade do que, professora? Dos nossos recursos naturais, dos recursos disponíveis naquela localidade, tá bom? Nessas áreas, permite-se o desenvolvimento de atividades econômicas de forma sustentável. Aí a gente está falando aí daqueles que eles podem, essas comunidades nessa localidade, podem estar utilizando, por exemplo, fazendo alguma coisa para fins de comercialização, bem na sua simplicidade, mas também utilizando esses recursos da floresta, como algumas sementes, as palhas e algumas coisas que eles vão retirar da própria natureza, tá bom? Tudo dentro da conformidade com as equipes gestoras aí dessas áreas. Tudo bem? Então, nós temos a segunda área, que é a ARE, Áreas de Relevantes Interesses Ecológicos. São unidades de domínio público ou privado, tá? Então, aqui a gente vai ter tanto de domínio público, cuidado pelo Estado ou pelo governo federal, ou também por pessoas que acabaram utilizando aí, elas têm essa área, são deles, são detentores dessas áreas, Tem por objetivo preservar os ecossistemas naturais de importância local, com vistas a não prejudicar a biodiversidade da região, certo? Então, mesmo que seja de patrimônio privado, essas áreas precisam ser bem cuidadas, precisam ter esse olhar, essa fiscalização também, A pessoa, quando ela adquire essa região, ela compra aquela propriedade naquela localização, ela está ciente que aquilo ali faz parte, ele precisa ter um cuidado a mais, Que ele não pode usar e abusar daquele recurso ali, não. Ele precisa ter um cuidado porque ela está dentro de uma classificação de unidade de conservação, que é as áreas de relevante interesse ecológico. E para isso existem estudos, existem especialistas que vão nessas áreas, nessas propriedades particulares, e aí vão assegurar, assim, assado, você precisa agir dessa forma, você não pode desmatar tanto, você não pode permitir, por exemplo, se tiver naquela localidade peixes, você não pode permitir
pescaria, você não pode, enfim, várias atividades que podem danificar, alterar as comunidades de fauna ou de flora, você precisa restringir aí. 3, nós temos as florestas nacionais, ou chamadas as flonas, tá? Áreas de domínio público destinadas à atividade de pesquisa e educação ambiental e também incluindo aí o turismo. Que maravilha, que bom, presta atenção. A gente falou ali de várias outras áreas que serviam tanto para a pesquisa, ok, então aquilo ali que vai ser levantado, vai ser pesquisado, vai ser divulgado cientificamente para o mundo conhecer, tomar ciência daquilo, ótimo. Algumas vão estar ali ligadas tanto à pesquisa quanto à educação ambiental, essas visitas, né, por estudantes, enfim, para fazer com que as comunidades cheguem nesses locais e entendam a razão de termos aquela unidade de conservação naquela localidade. As pessoas precisam entender, aquilo ali é preciso ter, não é de proteção integral, não é de uso sustentável. Então eu posso usar aqui, mas eu tenho que ter respaldo, né? Eu tenho que ter o que eu posso usar e como e quanto eu posso usar daquele recurso, tá bom? Não, essa aqui não, é a de proteção integral, eu não posso tirar, explorar, não. Quando eu visitar, eu vou somente observar e depois eu vou me embora, certo? E a gente também tem essas áreas que servem para o turismo, que abrem para o turismo, tá? Então, as flonas, as florestas nacionais, elas são abertas também para essa questão turística. E ainda bem, porque muitas pessoas, né, apaixonadas pela natureza, optam para fazer essas visitações nessas localidades. E aí conseguem fazer alguns registros. Algumas, como eu falei, podem autorizar a fotografia, né, o registro, outras não, tá bom? Quando você chegar numa dessas unidades, você tem que perguntar. Eu posso usar a câmera? Eu posso utilizar? Posso tirar fotos? Tá bom? Tudo tem que ser perguntado, tudo tem que ser bem orientado. Tudo bem? Olha lá no quadro. Reservas extrativistas, as RESECs. Opa! Pois é, a gente tem aí a fotinho da seringa, né? Vamos lá, são unidades de domínio público com uso concebido às populações que realizam o extrativismo vegetal ou mineral, né? Nessas áreas desenvolve-se o extrativismo pela população nativa, tá? Meus amores, população nativa, ou seja, que já estavam ali, que já estão ali. Que aí a área, por exemplo, as comunidades, às vezes as comunidades estão presentes ali e depois essa unidade, essa área é transformada em uma reserva, tá? Isso pode acontecer, porque às vezes a gente sabe que politicamente, né, existem vários procedimentos, né, vários quesitos para chegar àquela classificação, tá bom? E aí, quando ela consegue essa classificação, se adequa àquela classificação, no caso aqui das RESECs, então você tem que ver o quantitativo de pessoas que moram naquela unidade, como que elas utilizam esse extrativismo, certo? E aí, tanto mineral quanto vegetal, que está falando aqui, mas a potencialidade dessas populações dentro dessa localidade. E tem que ser pessoas nativas daquela região. Não vai vir aí um aventureiro e dizer, eu sou extrativista, estou... Não, tem que ser daquela população ali. Tudo bem? Porque ela sabe, ela nasceu ali, se criou ali, ela sabe que se ela mesma danificar, ela explorar demais, ela mesma pode ser prejudicada, né? Porque não vai ter mais de que ela trabalhar, em que ela trabalhar. Tudo bem? Reservas de fauna, as REF. A REF, né? Ou as REF, enfim. Reservas de fauna. Objetivam proteger o hábitat de populações animais de espécies nativas, adequadas para estudos científicos. Nessas áreas, a visitação é permitida, tá? Mas também bem acompanhada, né? Onde você pode ver, conseguir fazer registros de animais que estão, por exemplo, em risco de extinção, tá? Então, é muito interessante essas REFs, reservas de fauna, justamente para priorizar essas espécies que podem desaparecer do planeta. E aí a gente lembra que existem aquelas espécies endêmicas.
espécies que só estão presentes naquele local. Se aquela população sumir, for extinta, todo aquele ecossistema ali desaparecer, essas espécies também desaparecerão juntamente. E aí você vai perder o potencial daquele, né, faunístico daquela espécie, determinada espécie naquela localidade. Então é um prejuízo para todo mundo, tá? Absolutamente, tanto bicho, né? Tem tanto bicho, para que vai ficar se chorando aí só por causa de uma? Todos contribuímos. Todos temos uma razão de estarmos aqui. Ninguém está aqui no mundo à toa, não. Todos nós temos nosso potencial, todos nós temos a nossa razão de estar ali. Nossa contribuição, quase não falo contribuição. Contribuição com esse meio. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguindo? Ah, professora, mas é tanta sigla, né? É tanto nome. Meu Deus, pois é. O que você precisa estar atento é que essas unidades de conservação estão presentes para ajudar a fauna, a flora, os ecossistemas como um todo, tá bom? Assegurar que essas populações, no caso, essas de extrativismo, assegurar que essas populações humanas consigam conviver agradavelmente, né? Deixando aí esses recursos e, ao mesmo tempo, protegendo esses recursos também, porque eles sabem que é de lá que eles vão tirar o seu sustento, tá? Vamos seguindo. Reservas de Desenvolvimento Sustentável, a RDS, certo? Reservas de Desenvolvimento Sustentáveis. Eu tenho certeza que você, na sua localidade, conhece ou até pode estar inserido numa delas, não é? Áreas habitadas por populações tradicionais que exploram os recursos naturais de forma sustentável. Sabe o que eu acho lindo, gente? É que nessas localidades onde você tem as RDS, Reservas de Desenvolvimento Sustentável, os próprios moradores, olha aqui para mim, os próprios moradores que passaram o processo aí, né, de aprendizagem de educação ambiental, eles se tornam os colaboradores, se tornam as pessoas que vão receber as pessoas que estão visitando, que querem conhecer, né, as suas RDS, que querem ver o que está sendo feito, como é feito o trabalho, porque isso chama muita atenção de alguns países, sim, que querem fazer essas visitações, e eles podem fazer essas visitações nessas localidades, tá? E aí querem ver o que está funcionando, né? Como é que é feito, que tipo de peixes você tem ali, que tipo de mamífero vocês têm nessa localidade, tem pesquisa científica sendo realizada, como é que está sendo tudo isso em relação aos próprios moradores que estão ali. Então, eles são os protetores de toda essa fauna e flora. E isso é muito legal, né? Quando você consegue realmente ter essa parceria dessas pessoas que moram ali e que amam o local onde eles estão inseridos, que amam ter esse cuidado. E quando a gente vai conversar com alguns deles, eles falam, né? Falam, eu quero que os meus netos, né, consigam também ter essa possibilidade, essa oportunidade de ver o pôr do sol, de ver esses cantos dessas aves maravilhosas que aqui tem, né, de comer os peixinhos, né, tanta variedade de peixe que tem, de conseguir olhar para isso aqui com o mesmo olhar que eu tenho. E isso é muito legal e muito bonito de ver, não é? Vamos seguindo? Olha lá no quadro. Reservas particulares de patrimônio natural, tá? As RPPN. Pode colocar ali que a gente acabou esquecendo ali, né? Opa, deixa eu mudar minha canetinha. RPPN. Tá bom? Anota aí. Reserva particular de patrimônio natural. São unidades de conservação de domínio privado. Refere-se às preservações ambientais e paisagísticas destinadas ao ecoturismo, educação ambiental e também ao lazer. Então, você viu que existe uma grande variedade de locais e dentro de cada uma dessas localidades que fazem parte dessas unidades de conservação, os recursos disponíveis, seja um monumento, seja uma espécie endêmica, uma espécie ameaçada de extinção, sejam espécies
que servem para o extrativismo, que dão lucro para aquela comunidade local, que tem um interesse, enfim, tá? Cada uma delas tem essa sua classificação. E aqui a gente tem, né, você pode chegar nesse momento aqui da aula e dizer, meu Deus, mas o que é realmente preservar e conservar? Então, preservar é quando eu vou proteger integralmente, sem interferência alguma do ser humano, tá bom? E conservar é quando eu uso racionalmente a natureza. E aí estabeleço, então, o manejo sustentável de cada recurso disponível naquela unidade. Conservação ambiental, olha que imagem bacana, né? A gente tem ali até as imagens, onde está o azulzinho, que é o centro da foto, você tem ali os nossos continentes, né? A África, América do Sul, América do Norte, Oceania, que coisa fantástica, fez um desenho perfeito, né? Conservação, então, nós temos aqui no nosso estado de Rondônia 14 unidades de conservação, dentre eles em Costa Marques, no Parque Estadual Serra dos Reis, em Pimenteiras do Oeste, Cerejeiras, Alto Alegre do Parecis, o Parque Estadual Corumbiara, e no município, né, de Guajará-Mirim, o Parque Estadual de Guajará-Mirim, em Pimenta Bueno, Parque Estadual Abaitará, ouvi um grito aí, né? Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos, em Porto Velho, entre Porto Velho e Mutum, Estação Ecológica Samuel, na Hidrelétrica de Samuel, a Estação Ecológica Mirizal, em Porto Velho, entre Cujubim, Porto Velho e Cujubim, Estação Ecológica Soldado da Borracha. E aí nós temos mais, área de proteção ambiental do Rio Pardo, entre Porto Velho e Buritis. Floresta Estadual do Rio Pardo, Porto Velho e Buritis. Reserva de Fauna Paudole, né? São Francisco do Guaporé. Eita, coisa boa. Reserva Extrativista Pacaás Novas, em Guajará-Mirim. Reserva Estadual Extrativista de Pedras Negras. Galera de Pedras Negras. São Francisco do Guaporé e Alta Floresta. Então, o movimento conservacionista é mais consciente, exaltando o amor à natureza e ao meio ambiente, aliado ao uso racional de matéria-prima e bens naturais, concorrendo com auxílio e manejo criterioso dos seres humanos. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver, todos têm a sua parcela de contribuição. Que coisa linda, né? Para que essa biodiversidade faunística e florística sejam mantidas. No Brasil existem tantas áreas conservacionistas, chamadas unidades de uso sustentável, onde essas populações locais tradicionais podem fazer o uso sustentável desses recursos, quanto áreas preservacionistas, chamadas de unidades de conservação, onde não é permitido o uso desses recursos e a presença do ser humano é permitida apenas para pesquisa ou visitação. Aqui a gente tem uma imagem de um aluno, né, participando aí de uma atividade extraclasse, junto com o professor Jefferson e com a professora Dani Brasil. A corrente conservacionista contempla o amor à natureza, mas aliado ao seu uso racional e manejo criterioso, nossa espécie executando um papel de gestor e parte integrante do processo. Você, como a gente iniciou a terceira unidade, é parte integrante desse meio e precisa auxiliar com tudo isso, podendo ser identificado como um meio termo entre o preservacionismo e o desenvolvimentismo. Esse pensamento conservacionista caracteriza a maioria dos movimentos ambientalistas, né? A gente tem aí as ONGs, né? Vários setores que preservam, né, e tentam conservar essa consciência. É o alicerce de políticas de desenvolvimento sustentável. Alguns de seus princípios são redução de matérias-primas, do uso de matérias-primas, uso de energias renováveis, redução do crescimento populacional, combate à fome, mudanças nos padrões de consumo, equidade social, nossa, o sonho, né? Sonho que a gente deseja. Respeito à biodiversidade, inclusão de políticas ambientais no processo de tomada de decisões. Como é importante que a gente, você, querido aluno, que ganhe essa consciência, tá bom? Preservar o ambiente é manter para as próximas sociedades, né? Para as próximas gerações. O preservacionismo e o conservacionismo são correntes ideológicas que surgiram no fim do século XIX nos Estados Unidos, trazendo toda essa conscientização. E aí nós temos uma lei, que é o Código Florestal, Lei 12.651, do ano de 2012.
Artigo 3º, parágrafo 2º, que diz: área de preservação permanente, APP, protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico, nós falamos muito disso durante a aula, tanto da fauna quanto da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar dessas populações. O preservacionismo aborda a proteção da natureza, independentemente de seu valor econômico e ou utilitário, apontando para o homem como causador da quebra desse equilíbrio. Que triste, mas infelizmente é a verdade. Então nós temos áreas de preservacionismo, como a criação de santuários intocáveis, tá bom? Lugares onde você tem as espécies aí que vão se reproduzir. E outras palavras, tocar, explorar, consumir e muitas vezes até pesquisar poderão ferir tais princípios. Como princípios nós vamos ter os objetivos dessas áreas de proteção: propor metas no sentido de propor leis que ajudam o controle ambiental e facilitam a ocupação de forma sustentável, implantar prerrogativas da lei na prática e administrar o meio ambiente que se encontra na zona de preservação, fazer a proteção ambiental da APA, fiscalizar para punir os exploradores, né, que desmatam o ambiente de forma ilegal. A implantação de ações que foram levantadas depois de alguma pesquisa, lembra que a gente falou, reforçou da questão dessas pesquisas, da importância delas, conservar essa biodiversidade e executar a função de policiar de maneira ambiental. Então, galera, você é um contribuinte para tudo isso, tudo bem? E nós vamos finalizando aqui. Eu deixo um forte abraço para você e a gente vai ter a nossa revisão ainda. Beijo no coração. Tchau, tchau.